episódio anterior de Bleach Blood War, Mayuri e Zaraki encontraram Pernida no caminho do palácio de Uhawaru. Infelizmente, Zaraki perdeu um braço e ficou incapacitado de lutar, já que Pernida põe seus nervos dentro de seus inimigos e os controla por dentro, claro, o que faz com que Mayuri paralise os músculos de Zaraki, impedindo que ele morra. Assim, Mayuri deduz o poder de Pernida e começa a contar vantagem. Logo em seguida, Pernida revela ser o braço esquerdo do Ryo, atiçando a curiosidade de Mayuri. Assim, os dois começam uma luta bizarra que resulta na nova Bankai do Capitão, agora modificada. Konjiki Ashisuhizo dá à luz a uma segunda Bankai, na forma de um bebê dourado, e esse bebê devora o Pernida. Opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, aquele jabá que você já deve ter visto 1 milhão de vezes em qualquer canal do YouTube, certo? Não esquece de deixar o like, se inscreve aí se você gostar de anime, dá aquela força pro canal, afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. E o episódio começa no exato momento em que o episódio anterior parou, que é quando aquele bebê gigante, aquele bebê dourado, tinha devorado o Pernida. Porém, logo em seguida, o Pernida meio que ele começa a atacar o bebê por dentro de alguma forma. A gente ainda não sabe como, mas o bebê simplesmente explode. E essa é toda a participação que a gente vai ter da parte do Mayuri nesse episódio aqui, porque ele é focado na verdade no Shunsui. A gente vai logo pelo núcleo do Shunsui, onde a gente vê que eles estão sendo mirados pelo Lilibarro, e o Shunsui percebe isso e ele se posiciona para atacar o Lilibarro. Nesse momento, o Quincy ele snipa o Kyorako, ou ele pensa ter feito isso, porque na verdade o Kyorako ele surge por trás do Lilibarro, surpreendendo ele um pouco. E nessa brincadeira o Lilibarro quase perde a cabeça. Brincadeira, inclusive, que é o tema da Zanpakuto do Shunsui. Ele explica ali que, basicamente, a partir daquele momento, os dois vão estar brincando de uma brincadeira que eu não me lembro o nome exatamente agora, certo? Eu sinto muito, eu devo estar botando na tela qual que é o nome, mas é basicamente uma espécie de pega-pega, em que o pegador ele tem que ficar de olhos fechados, ele não pode ver as pessoas que ele tem que pegar, e as pessoas que vão ser pegas, elas podem vencer o jogo tentando encostar, conseguindo na verdade encostar no pegador. Só que obviamente em um contexto de batalha isso significa que ou o pegador consegue ver entre muitas aspas, consegue deduzir onde que o seu oponente está e então mata ele, ou o oponente vai conseguir, conseguir utilizar de sua, de sua habilidade nesse jogo, de não ser visto, para conseguir matar o pegador. E depois que o Shunsui ele explica essas regras, a gente vai para a perspectiva do grupo dele, que ficou lá atrás, ficou em outro local, um pouco mais distante, e eles vão seguir em frente, menos a Nanao. A Nanao, ela fica ali e ela vai atrás do Shunsui, porque ela quer ajudar ele, Até o final do episódio ela não vai chegar até ele, mas ainda assim, o objetivo dela é conseguir chegar a tempo de ajudar ele de alguma forma. Dito isso, a luta entre o Shunsui e o Lilibarro prossegue até que o Quincy revela ter aberto o seu olho esquerdo 3 vezes durante essa luta. Isso significa que a partir daquele momento ele poderia usar todo o seu poder e ele ativa a sua verdadeira transformação. Que honestamente eu não sei se eu deveria gostar ou não. Já é um sentimento muito misto, porque esse bicho ali ele me lembra o Deoxys na forma defensiva, só que sem os braços, é claro. E, sei lá, é estranho, mas pelo menos o rosto é legal. Eu não sei o que deve pensar desse cara. Eu suponho, e eu estou supondo isso muito pelo Deoxys, que talvez tenha sido uma inspiração, não sei, de que o Lilibarro deve ter outras formas, Então talvez ele tenha uma outra forma que foque mais em velocidade ou ataque, o que honestamente não faz tanto sentido, talvez seja uma coisa mais conceitual, porque a parte dele ali que fica ali toda protegida, realmente parece uma parada que é pra proteger, sabe? Parece que é uma carapaça. Só que o Lilibarro nessa forma meio que ele não precisa tanto de defesa, porque ele ataca pra caramba. E ele não é tão lento não, então é só estranho. Dessa forma o Shunsui começa a fugir e ele se vê sem escolha a não ser ativar a sua Bankai, que no caso é uma peça de teatro. Eu tive que anotar cada coisa que acontece nos atos do teatro e eu vou ler, porque
me parece ser uma parada importante. Eu imagino que talvez isso tenha alguma relevância, especialmente porque a gente vai ver da forma como ele se comporta com a Bankai dele, mas isso vai ficar um pouquinho mais pra frente no vídeo. E aí, lembrando que eu tava quase me esquecendo de falar, mas todos os atos que são ditos aqui se materializam no anime. Se materializam de forma física real ali. Ato 1. As feridas são compartilhadas, mas não se pode morrer delas. Ato 2. Um homem que se arrepende de ferir seu adversário desaba no chão de vergonha e sofre com uma doença incurável. Ato 3. Aceitando seu destino, eles se jogam nas águas crescentes até que suas pressões espirituais sejam consumidas. E é nesse momento que a versão personificada da Bankai do Shunsui aparece para ele, né? Isso já tinha, essa versão já tinha aparecido, por exemplo, no arco das Zanpakutos, lá que é arco filler do anime clássico, imagino que muita gente deve se lembrar, e os dois têm uma relação bem interessante. よく見りゃ着物が裂けてるじゃないか。いつまでもよその女の着物なんか羽織ってるからそうなるのさ。邪魔はないね。Só que o Lily Barro ele não consegue ver essa versão personificada, e então, ato final, a pena de uma mulher é realmente cruel. Ela não dá ouvidos a um homem petulante. Ao redor da garganta do homem que ela ama está um fio branco, brilhante, encharcado de arrependimento. Pelo menos me permita cortar essa linha de arrependimento emaranhada. E assim, o Lily Barro ele cai com a garganta dele cortada, enquanto o Shisui também cai, mas é reconfortado pela versão personificada da Bankai dele, do jeitinho dela. E é assim que o episódio acaba. Pra mim foi um episódio incrível, certo? Eu não vou mentir não. Gostei muito da Bankai, do Shunsui, e como eu falei, a parte dos atos da história que vai acontecendo, eu acho que é algo importante, especialmente pela forma como o Shunsui se comporta com a Bankai dele. Não parece que, sabe, existe um conceito em Bleach de que as Bankais e Shikais são parte do Shinigami. Certo? Não é uma existência separada, é parte deles. Só que a forma como o Shunsui se comporta com a Bankai dele, aquela versão personificada, não parece que ele tá enxergando aquilo ali como parte dele, exatamente. Parece uma relação de realmente marido e mulher ou alguma coisa do tipo. Então talvez a história que o Shunsui esteja contando ali tenha algo a ver com a vida dele em si, né? Como ele é um Shinigami agora, ele deve ter tido uma vida antes de morrer, e talvez aquilo aí tem aquela peça reflita a forma como ele viveu, e talvez a forma como ele morreu, né? A própria Bankai, por algum motivo, ela tem alguma obsessão com a morte, porque na hora que ela vai confortar ele, ela tenta furar o olho dele, então talvez isso possa ser ainda mais um indicativo de que a peça se trata da vida dele, de como que foi a vida dele. Mas isso é só o que eu acho assistindo o episódio. Tem que ver se isso vai ser confirmado ou não. O Lily Barro, como eu falei, sentimentos mistos, eu não sei se eu deveria gostar daquilo ali, porque eu levemente achei um pouquinho legal, por me lembrar um pouco aquela forma do Deoxys. A parte do rosto dele, quando apareceu só a parte do rosto dele, eu achei maneiro. Quando eu vi todo o resto do corpo, quando foi aquela parte de 4 patas, me deu uma sensação muito estranha. Mas a gente, de qualquer forma, não deve voltar para isso no próximo episódio. Porque o poema, no final, depois dos créditos desse episódio, é um poema da Nemo. E o nome do episódio, do próximo episódio, se eu não me engano, é Baby Hold Your Hand 2, né? Que foi justamente o nome do episódio anterior, só que agora deve ser a parte 2. Então eles meio que devem fazer o seguinte, deve ter ali o episódio do Mayuri, aí o episódio do Shunsui, aí vai ter outro episódio do Mayuri e depois a conclusão do Shunsui. Deve ir mais ou menos por esse caminho, até porque a Nanao não chegou ali para ajudar o Shunsui. A gente ainda está acompanhando ela, acompanhando é um pouco forte, porque ela não apareceu o resto do episódio. Mas a gente ainda tá esperando que ela chegue para ajudar ele de alguma forma. E até onde eu tenha visto, a Bankai dele não desativou. Se eu não estou enganado, em um dos atos diz que os dois, né, duas pessoas que estão atuando, vão ficar ali até que as suspensões espirituais acabem. Se a Bankai não foi desativada, significa que nenhum dos dois morreu. Pelo menos não por enquanto. Mas por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Comente aí o que você achou. Eu tenho certeza que se eu pedir aí pra vocês comentarem o que vocês acharam do episódio, deve ter gente comentando caso alguém veja esse vídeo. Eu não vou
ser realista com o tamanho do meu canal também. Mas deve ter muito mais gente que detestou o visual do Lili Barro. Justo, é feio mesmo, embora eu tenha gostado de alguns traços dele. Mas por enquanto é isso, e eu vejo vocês em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.